Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou deixar os dízimos ofertas para o final, amém? Só mais um momento, irmãos. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Tu és o nosso Deus. Meu Deus, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Estende suas mãos sobre o altar de Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais um domingo em Tua presença. Peço, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, use-me, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que presença maravilhosa, meu Deus. Mas eu te peço nesse momento que o Senhor fala aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, desde já essas cartas, esses pedidos de oração. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Glória a Deus. A paz seja com os irmãos que estão assistindo o culto online, ou que irão assistir os demais e decorrer dias, anos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. 7º domingo de campanha. Lembra os temas, os assuntos que foram nesses 7? Eu tive que anotar. Interessante, o bom da internet é que fica gravado. E eu fui anotar para passar para os irmãos desde o primeiro dia ao 7º, que é hoje. E eu comentei com meu filho, eu falei assim, uau! Tanto conhecimento da parte de Deus em 7 domingos. Não foi palavras elaboradas ou o que eu queria dizer, mas foi palavras que Deus colocou no meu coração no decorrer da semana. Amém. A primeira foi: você carrega o nome de Jesus. O segundo domingo de campanha foi a importância de uma vida de obediência a Deus. O terceiro domingo foi o poder da oração. O quarto domingo foi: não brinque com o Espírito Santo. O quinto domingo foi: o rei está voltando. E no domingo passado é tempo de recomeçar. Glória a Deus. Os irmãos têm testemunhos desses 6 domingos. O 7º é agora. A irmã Edna tem uma, né, irmã? Eu tenho. Então vou deixar para o final do culto também. Eu tenho. Glória a Deus. Mas é testemunho. Amém. Sabe, meus amados, nós estamos vivendo tempos de lutas, não é mesmo? Tempos que o amor de tantas pessoas tem se esfriado. Eu estou falando somente aqui no nosso meio, na igreja, não, na família, no nosso dia a dia, no
nosso trabalho, na escola, na faculdade. As pessoas estão perdendo o amor ao próximo. Mas o que fazer diante de tantas coisas? Transformação. A pessoa que é transformada na palavra, ela tem o conhecimento, a sabedoria, o entendimento e ainda tem o Espírito Santo que vai orientar nesses dias. Como combater ataques vindos do inimigo. Se vocês repararem os temas, os cursos que foram ministrados, é como fosse revestir vocês de poder, de certeza, de fé. E junto com algumas receitinhas, por exemplo, obediência, oração. E no penúltimo domingo nós ministramos sobre o que? Recomeçar. E a palavra que nós temos para hoje? Eu sou escolhido. Vocês são escolhidos de Deus. É Deus que escolheu vocês para estarem aqui. Mas se eu sou escolhido, vocês são escolhidos. Por que Deus não escolheu as outras pessoas? Deus escolhe a todos. Mas vai depender se você vai querer seguir a Deus. É interessante, né? Deus ele escolhe aquela cadeira em branco, pode ser ocupada por uma pessoa, por outra, por outra. Mas quando a ministração foi, não brinque com o Espírito Santo, porque Deus ele é justo. Deus é justo, meus amados. Deus não vai agir em meio ao pecado, em meio a tantas coisas ruins. Ele não vai agir. E isso é da escolha da pessoa. Amém? Amém. Olha que interessante, nós iniciamos a nossa campanha fazendo o que? Escrevendo uma carta escrita à mão. Lembra como eu disse aos irmãos de escrever à mão? E não pelo computador. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3. Hoje nós vamos só de um versículo. Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Quem achou, diga amém. Você que está assistindo, nosso tema hoje, eu sou escolhido, e a palavra ministrada vai ser 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Apóstolo Paulo nos dá um ensinamento e nos deixa claro sobre certas coisas do qual nós vamos nos aprofundar somente em um versículo. O tema é escolhido de Deus. Acharam? Amém. Vamos ler. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que poderoso. No Antigo Testamento, a lei ela foi escrita como? Em pedra, na tábua de pedra. E no Novo Testamento, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Aqui nós somos cartas vivas. Cartas vivas escritas pelo Espírito Santo no coração. E nós vamos entender algumas aplicações. Então, o que eu quero dizer aos irmãos, iniciando por... Nós escrevemos uma carta escrita a mãos, sim ou não?
e vamos terminar a campanha declarando que nós somos cartas de Cristo. Olha que poderoso! Eu escrevo uma carta para Deus, só Deus sabe o que eu escrevi, e eu. Mas no final da campanha, Deus está dizendo que vocês são a carta de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele faz uma afirmação que nós somos uma carta de Cristo. Se somos uma carta, pela lógica, nós vamos ser lidos, sim ou não? Alguém vai fazer uma leitura. Posso ouvir um amém? Amém. Ou seja, eu, vocês e você que está assistindo, vocês vão ser observados por outras pessoas. Paulo está afirmando isso, nós vamos ser observados por outras pessoas. Nós somos a carta de Cristo. Mas como assim observados? Pela nossa conduta, e nós vamos entrar aqui em alguns detalhes. A pergunta que eu faço aos irmãos: você realmente é carta de Cristo? Se nós somos observados pela pessoa, o que vai diferenciar uma pessoa da outra? É o caráter, é a conduta, é a forma de pensar, a forma de falar, amém? Você conversando com uma pessoa, no falar e no olhar com ela, você vai ver, poxa, essa pessoa é super educada, nossa, eu gosto de conversar com aquela pessoa, ela transmite paz. Aí você vai conversar com uma outra pessoa, a pessoa é ignorante, não sabe conversar, às vezes não quer nem conversar. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que nós somos uma carta de Cristo e ministrada por nós. É nós que vamos ministrar. Eu não sei o que os irmãos escreveram aqui. Eu escrevi, eu pedi, eu agradeci, eu coloquei diante do Pai coisas que eu estou passando, eu coloquei diante do Senhor o ministério. E eu tenho certeza que essa carta, quando eu comecei a escrever, antes mesmo de eu terminar, o Senhor já recebeu. Mas a nossa atitude de colocar aqui é o simples fato de estarmos unidos no mesmo propósito. Continuando. Sua família. Qual que é a visão que a sua família tem de você? Um crente chato? Um crente pelinha? Fanático? Já pararam para pensar? Aquele ali é crente, aquele ali é cristão. Só de saber que nós temos uma religião ali, que nós seguimos a Cristo, isso já é uma parede, um bloqueio para aquelas outras pessoas que não querem aceitar a palavra. Interessante, né? E como fazer para ministrar para essas pessoas? Como fazer para alcançar essas pessoas? Se eu sou carta de Cristo, então ela tem que ver em mim Cristo. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Continuando. Aí eu pergunto, pastor, que papo estranho. Como assim eu vou ser carta de Cristo? A nossa vida, meus irmãos, quando eu disse que é feita de escolhas, o que vai determinar é a sua escolha. Infelizmente a gente não pode escolher pelos outros. Eu não posso escolher pela vida do meu filho, o agir dele. Eu não posso influenciar. Até certa idade eu posso, mas depois eles vão ter opinião própria. Eles vão querer seguir a vida deles, do jeito deles,
e da forma deles. É assim no trabalho também, é assim no nosso dia a dia. Mas pastor, se eu sou carta de Cristo, como que eu vou conseguir alcançar minha família? Jesus está voltando. E aí, a pergunta, como que vocês vão conseguir alcançar? Se eles não querem ouvir você falar de Cristo, ou eles já ouviram você falar e você vai falar assim, não adiantou nada. Eu não vi transformação, pastor. Mas e aí? Olha só, por onde você passar, levará a carta através de sua conduta, sua atitude, seu caráter, sua vida com Deus e seu testemunho. Olha o testemunho. Se você será observado pelas pessoas, como eu vou agir? Será que eu vou ser somente crente dentro da igreja, cristão dentro da igreja? Será que a minha conduta aqui é aqui um homem santo? E como é que eu sou dentro de casa? Como é que eu sou fora? Será que no momento difícil, eu já citei alguns exemplos aqui? Você sabia que a cada dia de campanha, cada domingo, eu não sei quanto a vocês, eu fui provado várias vezes. Eu contei do lixeiro para vocês, eu contei, foi do mecânico, né? Quer conhecer hoje o testemunho? Fui levar o Juliano aqui no Malucas. E o Júlio foi na aula, eu falei, filho, vai comigo lá levar o Juliano. Aí eu chego em casa, minha lixeira está pendurada, encostada no poste. Eu falei, está estranho, a lixeira estava chumbada no chão. Olha só como que é, agora ela está pendurada, encostada. Aí eu olhei para o lado, estava lá o rapaz da companhia que faz a coleta de lixo. Aí eu buzinei. Aí ele chegou, falei assim, minha lixeira, eu saí e estava chumbada. Eu chego, ela está encostada. Aí eu falei assim, qual que é o seu nome? Ele falou. Eu falei assim, eu vou avisar lá na companhia, que a minha lixeira não está mais no lugar. Presta atenção, a todo momento nós estamos sendo provados. A minha atitude inicial é a preocupação para com a lixeira. Essa é a nossa atitude às vezes do nosso dia a dia. Por impulso nós vamos preocupar com aquilo que nos atingiu no momento, mas nós esquecemos que daquele lado, ou aquela pessoa tem uma história. E no decorrer Deus usou meu filho. E aquele irmão falou assim, eu vou tirar foto, porque aconteceu que o lixo estava pesado, eu puxei a lixeira, saiu. Aí olha só o que eu quero dizer aos irmãos. O Espírito Santo falou, ele não é o culpado, você. É você que colocou o lixo pesado, a sacola pesada. E automaticamente, questão de segundos, eu lembrei que eu coloquei muito lixo, e o Júlio foi pegar para colocar na lixeira, e estava pesado. A culpa não foi dele, a culpa foi minha. Estão entendendo? O próprio Espírito Santo vai te dizer. Então nesse tempo de campanha, eu fui várias vezes, eu fui provar. E aí a gente virou para ele e falou assim, não se preocupe, está em paz, não preocupa, você não vai perder seu emprego, vai trabalhar. Eu vi o medo naquela pessoa. O Espírito Santo falou, ele tem família. Ele trabalha o dia inteiro correndo. E o culpado era ele. Às vezes a gente procura achar culpados para algo que nós fazemos.
assumir o nosso erro. Só que o Espírito Santo que habita em nós, ele vai te trazer um incômodo. Meus irmãos, traz um incômodo. O Espírito Santo incomoda. Ele vai falar: não, o culpado é você. Corrige do seu erro. E foi ministrado isso no domingo passado. E mais uma vez eu fui provado. E se eu tirasse satisfação? Não, eu quero outra lixeira, se vira para colocar a chumbada. Não é assim. Estão comigo? Então a todo momento nós vamos ser provados. E foi muitas outras coisas nesses 6 domingos, né? Esse é o 7º que eu passei. Vou contar outro testemunho, mas é daqui a pouco. Continuando. Não precisa ler, tá? Abrir. É no verso 3 mesmo. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa palavra, Deus me deu essa palavra, foi na sexta-feira. Eu tive sexta, sábado, então eu consegui, que foi ontem, durante o dia, estudar. A gente tem que ser sempre ministrado. Sábado eu fui para Belo Horizonte, fiquei na casa da minha mãe. Eu falei: Senhor, eu não vou estudar. Eu vou aproveitar a minha mãe. O momento com ela ali. Busquei minha esposa, cheguei tarde e ali eu fui estudar a palavra, depois eu fui orar. E Deus deu a palavra que está sendo ministrada. Continuando. Aquele que é carta de Cristo, ele tem uma conduta, um compromisso com Deus. Agora, e aquele que não tem um compromisso com Deus? Como que ele vai ser? Ele vai ser observado da mesma forma que nós somos observados. Tá? A leitura das pessoas de fora vai definir no seu falar quem você é. Mas pastor, a pessoa de fora, no meu falar, ela não vai conhecer de fato quem eu sou, porque ela nem conversou comigo. Se conversou foi uma hora, não. Às vezes só uma atitude sua vai definir quem você é. Uma atitude só. Por isso que nós temos que ficar atentos. E através de quê? Que você vai demonstrar que você é carta de Cristo, através da sua conduta e testemunho. Por isso que eu falo que o testemunho é muito importante. Eu citei o testemunho da moça que estava com depressão, e ela criou um perfil no Instagram para justamente ajudar outras pessoas. Através do testemunho, você pode ganhar muitas almas para Jesus. Pastor, eu não sei pregar a palavra, eu não sei ler a Bíblia direito, eu não sei que é Jacó, nem que é João, nem sei qual que é o velho, não importa. Isso é um aprendizado. Agora, através do seu testemunho, você pode ganhar muito mais almas do que aquela pessoa que sabe a palavra e não ministra. Tem gente que carrega a Bíblia debaixo do braço, chega na igreja, prega, mas depois coloca a Bíblia numa sacola e vai embora para as pessoas não verem que ele tem a Bíblia. Sabe, meus irmãos, então a gente tem que entender, quando Paulo ele diz que nós somos carta, é porque nós somos carta escrita através do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai guiar a sua vida, a sua conduta, o seu caráter. Não adianta, pela sua conduta eu vou saber quem você é. Pelo seu agir eu vou saber se você está mentindo ou não. Pelo seu semblante eu vou saber se vem de Deus ou se vem de outra coisa. Continuando. E Paulo aqui, ele quer nos mostrar
testemunhos para aquela pessoa. E haverá momentos que seu testemunho irá falar mais alto que suas palavras. É o que eu disse. O seu testemunho, meu irmão, minha irmã, vai falar mais alto do que a própria palavra de Deus. Exemplo. Vocês já viram na internet, ou visitou alguma igreja, que está lá colocando em caixa, vai fazer uma visita, um ex-traficante vai pregar para a gente, um ex-travesti, um ex-garoto de programa, ou uma pessoa que foi curada. Aí a pessoa chega aqui no altar, ele lê 2 versículos e fica o restante do culto contando o testemunho. Sabe o que é isso? É uma experiência que eles tiveram com Deus. E Deus escolheu essas pessoas através dos testemunhos delas para alcançar vidas. Às vezes ela lê 2 versículos, igual eu estou lendo um só. E ela conta o restante do testemunho dela. Mas na cadeira há uma pessoa passando pela mesma situação. Então elas são separadas por Deus para levar aquele testemunho. Há um rapaz que eu sempre vejo ele no encaixe. João, por exemplo, esse travesti. E ele sempre coloca a imagem dele do antes e o depois. E é sempre assim, encaixa em várias igrejas que ele vai. Deus selecionou eles para isso. Através do testemunho deles, amados, pessoas podem ser assim transformadas. Então Deus vai escolher pessoas para ministrar dessa forma. Deus vai selecionar jovens que teve experiência na juventude mesmo para estar ministrando. Deus vai colocar pessoas que foram curadas de algo para estar ministrando aqui. São pessoas separadas por Deus. Estão comigo? Continuando. Agora onde eu quero entrar? Família. Algo difícil é você pregar para a sua família. Eu não sei quanto a sua, mas a minha é muito difícil. É muito difícil. Aí eu começo a pregar, glória a Deus, aí já muda de assunto. Aí eu estou lá em casa, aí me digo, você pegou aquilo meu? Você que é crente? Eu falei, não peguei essa imagem não. Você procura que essa imagem ela correu para algum lugar. Mas não fui eu, nem estive aí. Mas é assim. É difícil. Aconteceu um caso. Olha só, é muito difícil. E para piorar, às vezes chega uma pessoa e faz da forma mais errada. Eu não vou citar nome para vocês entenderem onde eu quero chegar. Avisei o pastor para ir em tal casa. Acompanhei. Pastor, aquela pessoa guarda aquilo ali, guarda aquela estátua, aquela outra, é de várias religiões. Vai lá orar. O que a pessoa fez? Não teve discernimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não age assim. É sempre com a permissão. Se eu detecto algo na casa de alguém, eu vou perguntar se ela permite que eu faça tal coisa. É permissão. Ela é a autoridade sobre a casa dela. A gente não pode desrespeitar ninguém e nem a casa da pessoa e nem aquela pessoa e a família. Amém? Amém. Aí a pessoa chegou ao pastor lá, achou um tanto de imagens e foi pegando tudo. Foi pegando e foi colocando fogo, quebrando. Houve sim. Aí viu o disco, tem o diabo ali. Pá! Foi pegando. Foi fazendo.
E sabe o que isso surgiu como efeito? Essa pessoa falou assim: nunca mais eu deixo um pastor entrar na minha casa para fazer isso que fez. Não tem discernimento do Espírito. O Espírito Santo, ele não age assim. Quem vai convencer o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu amigo, é o Espírito Santo. Só que ele te dá estratégias para que você ganhe aquela pessoa para Jesus. Eu chego lá na casa da minha família, eu não gosto de falar de Deus mais. Eu começo a falar e já me irmão, vai, tá bom. Mas não é só o senhor, É isso mesmo. Então, como que a gente pode fazer para ganhar alguém para Jesus? Através da nossa conduta, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar, principalmente o testemunho. Você pensa que não, as pessoas estão te reparando o tempo todo. Você é carta de Cristo, elas estão te observando. O apóstolo Paulo, ele está dizendo não, ele está afirmando que nós somos carta de Cristo, não escrita por pedras e tábuas de pedra, mas escritas pelo Espírito de Deus. Através do seu testemunho, a pessoa vai falar assim: talvez ela já até ouviu falar de Jesus, talvez algum dia ela foi para a igreja, ela não quer saber quem mais é Jesus, ela já sabe. Ela não quer saber que só Jesus salva, ela já sabe. Mas ela quer saber da sua conduta. Você pensa que não, ela está te reparando o tempo todo. E se você extrapolar isso, se você mudar, tá vendo aquele crentezinho? Ele é da igreja. Você está pregando ali, e aí? É dessa forma. Na mesma hora, Satanás, ele usa a pessoa e aponta. Porque o Satanás que gosta de apontar dedo, né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, através do nosso testemunho. Por isso o testemunho é edificante. E aí eu coloquei aqui: a sua ação, a sua atitude, a sua transformação e seu testemunho vai mostrar de fato para eles que Jesus mudou a vida de vocês. É aquela coisa, se Jesus mudou, olha só como é que ele fala diferente, ele faz as coisas diferentes. Acabou de levar um tapa ali, acabou de ser ali, ele está de outra conduta. Jesus transformou ele mesmo, pode transformar a minha vida. Está vendo? E outra coisa que a gente tem que entender, meus irmãos: nunca para de orar pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa. Nunca deixe de dizer que sua família é um caso perdido. Nunca deixe de dizer que seus filhos, ou seja, quem for que você tem orado, algum colega, algum amigo, que ele é um caso perdido porque ele está no mundo. Não. É o Espírito Santo que vai convencer, mas através da sua vida, o seu testemunho, pode ter certeza que ele vai para Jesus. Você é a Bíblia. Você é a Bíblia para uma pessoa que nunca foi para a igreja. Já parou para pensar? A pessoa não vai para a igreja porque sabe que fica na igreja, já ouviu coisas e não quer ir para a igreja. Nunca leu a Bíblia, mas através do seu testemunho, ela conhece Jesus. Ela vai dizer: poxa, eu nem sei ler a Bíblia, nunca li a Bíblia, nunca fui na igreja. Mas se ela está transformada, se ela e ele é dessa forma, é porque ela conheceu a Jesus. Acaba que a pessoa aceita Jesus, sem ao menos ler a palavra. Você é carta de Cristo. Eu não podia deixar de escrever e ministrar essa palavra, porque nós escrevemos e hoje nós estamos declarando: eu sou carta de Cristo. Eu quero contar algumas coisas, irmão.
sexta-feira que Deus me deu essa palavra. Sexta-feira eu acordei cedo, como digo, porque o culto hoje está sendo mais de testemunho. É porque a palavra, a transformação é através do testemunho, amém? Acordei sexta-feira, cansado, fisicamente. Acordei chateado, acordei triste, acordei sem saber o que fazer. Pastor, tu és o nosso pastor, mas você acordou desse jeito, eu sou ser humano. Só que a certeza que eu tenho que me fortalece, e vocês vão olhar e vão dizer isso, vocês olham eu como exemplo, mas sabem que todos nós somos de carne e osso, temos sentimentos. Haverá dia que nós vamos acordar assim. E o que fazer quando acordar assim? Oração. Oração é a resposta para você quando acordar triste, desanimado, a carga canta naquele momento que você fala assim: Deus, acabei de acordar, até meu físico está prejudicado. Aí começa a sentir dores, sabe? Mas acabei de acordar, estou sentindo dor. Eu fui orar, meus irmãos. E eu orando ali, o teu WhatsApp tocando. Aí eu vejo uma irmã de Belo Horizonte. Eu falei assim: eu vou terminar de orar, porque eu não estou bem. E continua chamando. Eu tive que parar a oração. Olha que forte, eu tive que parar a oração, porque eu pensei que era alguma coisa grave. E eu liguei para essa pessoa. Falei: ei, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Pastor, eu estou com um rapaz aqui nesse exato momento. Ele está chorando igual criança. Ele está na minha casa sentando uma porta. Um homem velho chorando igual criança. Eu não sei o que fazer. Só pode orar por ela, conversar com ela, com essa pessoa. E isso está no meu WhatsApp. Eu mostro os irmãos no final do culto se quiserem ver. O horário foi na parte da manhã. Nesse tempo que ela foi lá onde esse rapaz estava chorando, que ela estava escutando, levou o celular, Deus falou no meu coração. Mas presta bem atenção. Eu estava triste, chateado, cansado, desanimado e fui orar. Interrompi a minha oração para Deus me fortalecer. Aí eu falei com Deus: Deus, o Senhor me pede para orar com uma pessoa que está chorando, e eu estava orando, pedindo para o Senhor me fortalecer. O telefone toca, irmãos. Eu pedi ao Senhor me fortaleça, me dá força, que todo desânimo cai por terra, e o Senhor vai e faz o telefone tocar. Eu paro a minha oração e Deus mostra um rapaz chorando. Como que eu vou falar, orar para essa pessoa se eu estou precisando de ajuda? Isso foi só um tempo, questão de segundo, o tempo que ela levou o celular. E Deus falou: eu sei, você é o meu escolhido. Eu te escolhi para pegar essa pessoa. E muitas pessoas dessa mesma situação vai te procurar, porque enquanto você ministra para elas, quando você se sentir fraco, eu vou te fortalecer. Isso aconteceu na sexta-feira, meus amados. Eu tive que orar que eu não estava conseguindo trabalhar. Olha a resposta de Deus. O telefone toca, uma pessoa de Belo Horizonte pede para orar para a pessoa que estava chorando. Eu orei por essa pessoa, eu ministrei para essa pessoa. Ele parou de chorar e ele desligou dando glória a Deus. Deus, ele age dessa forma.
Você é um escolhido de Deus. Deus não vai deixar você passar, porque Deus vai estar a todo momento intervindo, ministrando, cuidando, te livrando a todo momento. Em outras palavras, eu entendi que quando eu estiver fraco, eu não posso desanimar e demonstrar fraqueza, porque Deus me chamou para isso. Em Cristo eu sou fortalecido. É Ele que guia, é Ele que permitiu que eu estivesse aqui cuidando de vocês, é Ele que permitiu que eu estivesse aqui ministrando a palavra. Independente se eu estiver fraco, independente se eu estiver com dor, Ele vai dizer: continua, faça o que eu falei para você fazer, porque enquanto você faz o que eu te pedi para você fazer, eu vou te fortalecer, eu vou te dar provisão, eu vou cuidar de você, não só de você, mas da tua casa, da tua geração, dos teus filhos, porque eu te escolhi, você é meu escolhido. Glória a Deus. E aí eu mandei mensagem, depois eu falei: eu vou te dar 2 vídeos, você vai assistir. Sabe, amados, penso eu, nesse tempo que Deus falou no meu coração, veio muitas coisas. E eu perguntei a essa pessoa que ligou para mim: por quê? Por que eu? Porque você é quem eu confio. É você que nos momentos mais difíceis, quando eu estou precisando, não é o meu pastor, não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu marido, é você que eu procuro. Você ora, você tem as palavras certas para que eu venha a ouvir e melhorar. Isso acontece todas as vezes. E vem no meu pensamento: você. Eu estou me dizendo que eu sou maioral? Não, porque Deus escolhe pessoas no qual elas vão espelhar em você, elas vão te ver como referência. Então a sua atitude hoje vai ser vista por todas aquelas pessoas. Já parou para pensar que através da sua vida, talvez você não está entendendo, mas os seus filhos estão espelhando em você? Pessoas estão espelhando em você? Você é referência para aquela pessoa, você é o porto seguro daquela pessoa. Ela respeita os pastores dela, ela respeita o marido dela, mas ela sabe que quando ela precisa, Deus mostra aquela pessoa. Haverá pessoas que vai precisar de uma palavra e Deus vai conduzir aquela pessoa para a pessoa certa. Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E isso tem acontecido comigo, meus irmãos. Pessoas têm me procurado, pessoas têm pedido ajuda, pessoas às vezes que eu nem conheço, aí um indica a outro, indica, aí a gente vai conversando, eu fiz já um caderninho de oração, e aí eu coloco os nomes, pessoas que eu nem conheço pessoalmente, chega pedindo oração, pessoas que chegam às vezes e falam: pastor, eu estava sentindo mal, eu fui falar, a pessoa falou do Senhor, aí eu adicionei. Sabe o que é isso? É porque Deus separa aquela pessoa para que você venha se abrir. Às vezes você não consegue se abrir com um filho, ou com um marido, ou com uma esposa, com ninguém, mas com aquela pessoa você vai se abrir. Mas pastor, o senhor fala que o Espírito Santo, ele pode nos aconselhar? Pode sim. Ele pode e ele faz. Mas pararam para pensar também que o Espírito Santo envia pessoas para estar ajudando a cada um de vocês, me ajudando. E assim a gente vai caminhando. Então você é uma carta de Cristo. Através da sua conduta as pessoas vão espelhar. É a mesma coisa de você andar com uma pessoa que, abre aspas, uma má companhia, fecha aspas.
Se você andar com aquela pessoa que faz maldade, com o tempo você vai praticar as mesmas coisas que ela vai praticar. A convivência, o relacionamento. Você vai passar a ter aquela visão daquelas coisas que são ruins, passa a ser normal para você. E aquela pessoa passa a ser espelho na sua vida. É assim. Há uma transformação também do lado negativo. Do lado negativo. Mas Paulo nos ensina, nós que temos Cristo, que nós somos carta. Então, se nós somos carta, que nós possamos sim levar a palavra de Deus, levar o testemunho, levar o nosso testemunho para aquelas pessoas que precisam. Continuando. Olha só o versículo 4. E é por isso que temos tal confiança em Deus, que não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A sua capacidade vem de Deus. E essa pessoa conversando comigo, eu falei assim: o que você está sentindo? Pastor, do nada, eu saí da minha casa, do nada eu comecei a chorar, me bateu aquela tristeza. Isso nunca aconteceu comigo. Aí eu fui conversando com ele: você tem família? Eu sou casado, tem filhos? A sua capacidade vem de Deus. Deus vai te revelar naquele momento como você vai poder ajudar aquela pessoa, como você vai poder ajudar o seu filho, como você vai ajudar aquela pessoa. No mesmo instante, Deus me deu um mapeamento todinho daquela pessoa. E através da família dele, que eu consegui mudar o cenário todo. Eu falei a única coisa para ele, que eu achei que tocou ele, que ele mudou até a forma de conversar. Eu falei: enquanto você está trabalhando aí, seus filhos estão te esperando em casa. E olha que eles são bebês. E eles, mais para frente, vai dizer: papai, eu tenho orgulho de você. Mudei a palavra que foi declarada para ele, mudou a forma dele. Então, a palavra que você declara da sua boca pode mudar uma vida, pode mudar uma história e pode mudar a situação do momento, seja ela de bênção ou maldição. O que vai determinar às vezes é o que você vai falar para aquela pessoa. Então, se você sabe que ela conhece a Jesus, você não precisa falar mais de Jesus, mas ela precisa ver Jesus em você, através do seu testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Para a gente finalizar, você somos mensageiros de Cristo. Amém? Amém. É o seu testemunho que vai determinar quem você é e como Cristo transformou a sua vida. Vamos colocar sobre os seus pés, em nome de Jesus. Nós vamos orar para encerrar o 7º dia de campanha. Depois eu vou fazer o ofertório e vou chamar a irmã Edna e depois a bênção final, amém? Amém. Mas antes, irmãos, a importância que eu quero falar para as irmãs
é muito importante a gente ter comunhão com os outros. A igreja é uma igreja com poucos membros. E o que a gente pode fazer com poucos membros numa igreja? O que a gente pode fazer para Deus? Deus usou a boca de uma irmã para algo que eu já tinha pensado. E Deus usou a boca dessa irmã para reforçar aquilo que eu pensei, mas não falei. Então, antes que eu me esqueça, eu quero usar essa oportunidade, nós já estamos acabando, para falar às irmãs. É uma igreja pequena, tem mais irmãs, e o ambiente aqui é um ambiente agradável, de família. Nós somos um ministério só para espírito. Então, a porta da igreja está sempre aberta, minhas irmãs. Vamos unir, sabe? Eu coloquei no grupo, não sei se as irmãs viram, sobre a China que está sendo perseguida alguns cristãos. Descobriram lá que eles estavam no lugar e prenderam eles. Depois agora o ditador lá, não sei quem que é, a autoridade na China, ele proibiu a pessoa para ministrar na internet, falar de Jesus na internet. Olha só. E vocês, irmãs, vocês têm a oportunidade de estarem reunidas no local. Então use desse momento, essa comunhão, essa leveza. Eu sinto a leveza dentro dessa igreja. Amém. Deus vai escolher pessoas para estarem aqui. Amém. E Deus também, se Ele quiser, vai tirar pessoas. Então vocês são escolhidos. Mas o que vocês podem fazer? Uma sugestão do pastor, e Deus usou a irmã também. Se reunirem mais vezes em oração. Combina às vezes um dia para vocês estarem juntos. Pega a cadeira, faz uma roda com a cadeira, começa a orar. Começa a orar pela família de vocês, começa a orar pela vida do pastor, pelo bairro. Isso é importante. Há muitas irmãs, ciclos de oração, que elas estão orando, não é só um dia não, são vários dias. Uma outra sugestão: casa, vocês moram tudo próximo, por que vocês não combinam um dia, um chá na casa de uma, aí vocês vão orar, vocês vão conversar, tem esse relacionamento importante. Se o irmão não foi na igreja, vai lá e pergunta: irmão, por que você não foi na igreja e tudo mais? Vamos visitar a irmã, vamos visitar o irmão, vamos estar mais unidos, não só dentro da igreja. É importante a gente chegar aqui no domingo, a gente estar junto. Mas a igreja não é somente dentro do templo, do ambiente aqui. A igreja também é fora. Vamos estar em união. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Chegou o momento dos nossos dízimos e ofertas da casa do Pai. Amém. E depois dos dízimos e ofertas, eu vou estar orando pela caixinha, orando pela carta, né? E orando, fechando a campanha em nome de Jesus. E depois a irmã Edna vai contar o testemunho para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem trouxe o seu dízimo, a oferta, pega. Se você não trouxe, não tem problema. Apresente ao Senhor a sua família, apresente ao Senhor a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Não precisa abrir a sua Bíblia, amém? Provérbios, capítulo 3, versículo 9: honra o Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, somos gratos, Pai, pelo trabalho, somos gratos pela casa, somos gratos pelo teu cuidado, Pai, na área financeira, Pai. É o Senhor que tem derramado a tua provisão, Pai, em nossa casa, em nosso lar, Pai. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai.
Eis aqui os nossos irmãos, Pai, que está trazendo o seu dízimo, a sua oferta, à tua casa, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe cada um deles, abençoe aquele que está assistindo, aquele que não pôde trazer, Pai, nessa noite, e ele está apresentando algo, Pai, valioso no teu trono, Pai. Então nós somos gratos, Pai, que o Senhor abençoa a vida deles, que o Senhor enche o celeiro deles, Pai, que venha transbordar, não só na área financeira, mas na saúde, Pai, na área familiar, Pai, na área profissional, Pai, onde é a porta fechada, Pai, o Senhor vem abrir se for da tua vontade, Pai, mas prepara uma porta, Pai, prepara um emprego, prepara a provisão, Pai, onde precisa, Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e te agradecemos, Pai, porque é o Senhor que tem cuidado, Pai, de todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, me dê entendimento, sabedoria, e que eu possa sempre, Pai, ser ministrado pelo Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, me conduza, Pai, que esses dízimos, ofertas que serão depositados, Pai, na Tua casa, para que eu venha, Pai, fazer, Pai, da Tua forma, conforme o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa aquelas pessoas, Pai, os meus irmãos que não puderam estar presentes aqui, Pai. Derrama a Tua Shekinah, o Teu poder sobre a vida deles, Pai. Derrama a provisão sobre a casa deles. É o que nós declaramos como a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Pode estar trazendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Que os seus ouvidos estejam sensíveis sempre ao ouvir que o Senhor fala ao seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a irmã Edna e depois eu faço teu óleo e depois eu dou a bênção final. Amém? Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmão, meu testemunho é um testemunho, é rapidinho, mas é um testemunho de livramento. Não só para mim. Os irmãos aqui conhecem, eu trabalhei na escola, Dona Maria, 25 anos eu trabalhei. Aí outro dia, eu vindo do outro serviço que eu estou agora para a honra e glória do Senhor, graças a Deus, eu desci do ônibus e fui no sacolão que abriu aqui em cima, ali na rua do Piquezeiro, tem um sacolão. E eu desci porque o ônibus vira para o Ministério. Aí eu pedi ao motorista, falei, na esquina ali da rua do Piquezeiro, você me deixa que eu vou no sacolão. Ele parou para mim. Eu fui caminhando, irmão. De repente, eu só vi um grito assim: é a tia! Duas crianças atravessaram na frente do carro. Eu estava do lado de cá, a mãe estava do lado de cá, com eles vindo da escola. É a Titi, eles atravessaram. Foi a conta de eu segurar os meninos, o carro passou. Aquilo já até estava olhando. A mãe não nem prestou atenção. Aí, na hora de atravessar, eles saíram correndo de novo, aí eu fui atrás. Quando eu segurei o outro de novo, o carro passou atrás da água. Irmão, não sei, isso aqui. Eu falei, Senhor, ali eu fiquei até branca, porque eu sou branquinha. Eu fiquei branca. A mãe dela está assim, nossa, irmão,
Deus, é as mãos de Deus. Deus, Ele não, é o que a gente fala, Ele não desampara. À medida que Deus está conosco, há um poder. Por isso que a gente fala que onde a gente colocar a planta dos nossos pés, o ambiente ele tem que ser transformado. O inimigo ele não pode agir. E Deus vai usar vocês que são escolhidos para fazer algo de momento. Deus usou a irmã porque podia ser uma fatalidade, né, irmã? Está vendo o porquê que nós temos que caminhar com Jesus, nós temos que seguir, sabe? Porque não é somente você chegar na igreja, você ler a palavra, você orar, isso tudo é importante, mas você carrega o Espírito Santo, você carrega o próprio Deus em você. E a gente vê testemunhos assim de pessoas, crianças, às vezes está atravessando a rua, ou a pessoa está tendo um acidente, e as mãos de Deus vêm ali, usam a pessoa e tira ela. É testemunho para a gente dar glória a Deus. Deus é bom. Vamos colocar sobre os seus pés que nós vamos estar orando. Aleluia. Estende as suas mãos sobre o altar do Pai. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. Deus é soberano. Deus Ele faz. Aleluia. Feche seus olhos. Enquanto eu estiver orando, os irmãos vão me ajudar em intercessão, vai interceder, vai falar com o Pai, vai agradecer. Vamos estar orando, meus irmãos. Meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós, diante da Tua presença, diante da Tua face, queremos Te agradecer. Agradecer, Pai, por tudo. Agradecer pelo Teu cuidado. Agradecer, Pai, pelos livramentos. Agradecer, meu Deus, porque a todo momento é o Senhor que tem cuidado de nós. Te agradecemos, Pai, porque a cada falar, pensar e agir, Pai, é o Senhor que está em nossas vidas. Nós somos cartas, Pai, escritas, Pai, pelo Teu Espírito. E através de nossas vidas, Pai, pessoas podem ser impactadas, transformadas, em nome de Jesus. Através do nosso testemunho, Pai, pessoas podem vir, almas podem vir para Ti, meu Deus. Nesses 7 domingos, Pai, de campanha, no qual nós levantamos, Pai, e escrevemos uma carta para Ti, escrita a mãos. Nós depositamos, Pai, nessa escrita, primeiramente a confiança e a certeza que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Em segundo, Pai, nós confiamos ao Senhor, Pai, coisas do qual, Pai, nós entregamos que talvez pessoas próximas nós não sabem. Nós entregamos, Pai, nessa carta, Pai, que escrevemos para Ti, pedidos,
oração, algo que talvez planos, sonhos, uma cura, ser liberto de algo. Nós escrevemos tantas coisas, Pai, e nós somos gratos, Pai, porque na medida que nós nos levantamos, tomamos posição, Senhor, para escrever essa carta, a fé foi gerada naquele momento. É a certeza que nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas. E nós sabemos, Pai, que o Senhor se alegra, Pai. O teu coração se alegra quando estamos, Pai, entregando nossas vidas a Ti, Pai. A confiança, a certeza, a segurança está, Pai, em Ti. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse 7º domingo de campanha, no qual nós reunimos num só propósito, Pai, estarmos em oração, na mesma fé, na mesma certeza e no mesmo Deus que nós cremos, que é o Senhor Jesus Cristo. Nesse último domingo, no qual nós ministramos que somos escolhidos e cartas do Senhor, nós te agradecemos, Pai. Tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem preparado em nossas vidas, Pai. E que seja sempre a Tua vontade, Pai, sempre ela venha prevalecer em nossas vidas. Sabemos, Pai, que haverá momentos que nós vamos, Pai, clamar ao Senhor para que o Senhor venha intervir sobre algo, que o Senhor venha tocar naquela pessoa, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, mas nós descansamos naquele que pode fazer todas as coisas. Então que o Senhor faça conforme a Tua vontade, o Teu querer, e assim como Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, Senhor, e nós descansamos no Senhor, e sabemos que no tempo determinado pelo Senhor, nós teremos resposta, mas a certeza, Pai, a fé que foi gerada em nós, que nós já tomamos posse de tudo aquilo, Pai. E a nossa gratidão por tudo, Pai. Encerramos essa campanha, Pai, dizendo que Tu és o nosso Deus, dizendo que, Pai, que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, e dizendo, Pai, que tudo aquilo, Pai, que foi ministrado nesses 7 domingos, nós crescemos em entendimento, em graça, em sabedoria, na Sagrada Escritura, Pai. Que os próximos domingos, Pai, os próximos cultos, Pai, o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração. Abençoa os irmãos, Pai, que aqui depositaram a sua carta, aqueles que não estão presentes, aquelas cartas que foi enviada através de algum irmão, Pai. Abençoa, visita a casa dela, visita a família dessa pessoa, visita a vida dessa pessoa, o trabalho, em nome de Jesus. E que haja transformação, é que nós declaramos no nome de Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Pode se assentar, meus irmãos, para a bênção final daqui a pouquinho, só uns recadinhos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vou despedir dos irmãos da internet. Júlio, aí você finaliza o culto. Amém? Meus amados irmãos que estão assistindo, bendito seja o nome do Senhor sobre a vida de vocês. Que vocês possam sim crescer a cada dia em entendimento. Que vocês possam ser referência onde quer que vocês colocam a planta dos pés de vocês. Que vocês possam ser sim bênçãos no ministério, na igreja de vocês, e nunca se esqueça que Jesus é o alvo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que vocês estejam sempre firmes na rocha, porque vocês estando na rocha, pode vir tempestade, pode vir o que for, vocês não serão abalados em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém.